Roberto Moraes Júnior, que é especialista em gestão e manejo ambiental e vai conversar conosco sobre o tema. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Jaque. É um prazer enorme estar participando do programa novamente. Prazer é nosso em recebê-lo aqui outra vez. Adalberto, primeiro eu gostaria que você explicasse para nós, a gente ouve falar e até tem visto um certo espaço na mídia dedicado à educação ambiental, mas o que significa isso? O que é educação ambiental? Bom, bem, na verdade existem diferentes formas de nós definirmos educação ambiental, né? Mas a definição com a qual eu mais simpatizo é aquela que diz que educação ambiental é um conjunto de ações de caráter pedagógico, cujo objetivo principal é conscientizar as pessoas para que ajam de forma ambientalmente correta, contribuindo assim com o desenvolvimento sustentável do planeta. Existe alguma lei que defenda essa educação ambiental? Sim, existe o artigo 225 da Constituição Federal de 88, que prevê que a educação ambiental se faça presente em todos os níveis de ensino. Subentende-se desta forma que a educação ambiental deveria ser iniciada no ensino infantil, depois no ensino fundamental 1, depois no ensino fundamental 2 e assim sucessivamente. Embora todos nós saibamos que isso nem sempre acontece, né? O senhor acabou de falar, né? Deveria. O senhor percebe o que na prática? O que eu percebo é que muitas vezes não acontece e que às vezes até acontece, mas não com a profundidade com que deveria acontecer para fazer com que as pessoas mudassem efetivamente a sua maneira de pensar e agir no meio em que estão inseridas. Agora eu queria que o senhor conversasse conosco sobre algo que eu acho até muito interessante. A gente percebe, vou falar do nosso povo, do povo brasileiro. A gente percebe que muitas vezes é mais fácil, infelizmente, eu falo isso me incluindo como brasileira, mexer no bolso do que conscientizar. Às vezes a gente, vou dar uma situação, não vou nem falar de educação ambiental, a importância que tanto se falava do cinto de segurança. Enquanto não se colocou uma multa de valor efetivo para isso, as pessoas não utilizavam como deveria, sendo que o cinto de segurança é para preservar a vida da pessoa. E quando a gente fala de educação ambiental, a gente está falando de ser humano também. Por mais que se faça uma volta num ciclo, a gente está falando de ser humano. E às vezes algumas leis são colocadas e algumas multas para que as pessoas entendam a importância de se preservar um jardim, de se preservar uma árvore e assim por diante. Falta conscientização aí? O que falta para o nosso povo, na sua opinião? Eu vejo a coisa da seguinte forma: eu acho que entre conscientizar e punir é preferível que nós conscientizemos. Vale muito mais a pena a gente conscientizar as pessoas do que puni-las por agirem de forma inadequada. E as leis, elas têm o poder de condicionar as pessoas. Se você cria leis para coibir certas coisas, pode até ser que as pessoas não façam aquilo que é considerado ilegal, mas não por terem adquirido a consciência necessária da importância de não fazerem. Eu costumo dizer o seguinte, que existe uma diferença muito grande entre condicionamento e conscientização. Embora existam muitas pessoas que partam do pressuposto de que estes conceitos sejam sinônimos, não são. Se a gente vê uma criança, por exemplo, jogando os plásticos no cesto de plástico, os vidros no cesto de vidros e assim sucessivamente, a gente pode dizer que esta criança está conscientizada? Não necessariamente, porque aquilo que nós estaríamos vendo poderia ser fruto de um trabalho de condicionamento ao qual aquela criança foi submetida por seus pais ou até mesmo por seus professores. Ela associa em que cor tem que colocar cada material e pronto. Exatamente. Agora, para a gente saber se a criança está ou não conscientizada, nós precisaríamos perguntar a ela o porquê de ela estar agindo daquela forma. Se ela nos dissesse que ela age daquela forma, porque ao agir daquela maneira, ela agrada os seus pais ou os seus professores, subentende que ela foi condicionada. Agora, se ela disser que ela age daquela forma, porque ao agir daquela maneira, ela contribui com o bem-estar da sociedade, subentende que ela foi conscientizada. Agora, um bom caminho para que haja essa reeducação necessária é começar pelas crianças, é começar por conscientização nas escolas e daí por diante nas universidades e tudo mais. É o melhor caminho? Eu não tenho dúvida alguma que seja. Se o artigo 225 da Constituição fosse respeitado, com certeza o país em que nós vivemos seria um pouco diferente. Se a educação ambiental fosse iniciada nas escolas de ensino infantil e fosse dado continuidade no ensino fundamental, no ensino médio e assim sucessivamente, eu não tenho dúvida alguma de que a sociedade seria muito mais consciente do que é nos dias de hoje. Agora, como especialista em gestão e manejo,
dessa questão ambiental, eu queria que você explicasse para nós, na sua opinião, é mais fácil conscientizar e educar as crianças ou os adultos? As crianças, na minha concepção, as crianças, porque os adultos já trazem consigo alguns vícios, né? Uhum. E para que um adulto seja conscientizado é imprescindível que ele abandone velhos paradigmas para assumir novas posturas. E é muito mais difícil a pessoa se desvencilhar de antigos paradigmas para assumir novas posturas do que adquirir uma postura sem que existam vícios anteriores, né? Uhum. Então acho que vale muito mais a pena a gente começar a educar as pessoas desde cedo. Quanto antes nós começarmos o trabalho, melhor. Agora, quando a gente pensa, por exemplo, em educação para essas crianças, a gente tem que pensar em educadores, em professores que também conheçam e que também sejam conscientizados do assunto, porque se eles apenas aprenderam e estão condicionados, como o senhor falou, eles vão passar a mesma coisa, eles vão passar da mesma forma que eles aprenderam. Existem projetos ou existem ideias para que esses educadores também aprendam, tenham primeiramente eles essa educação, essa conscientização ambiental? Sim. Nos cursos de pedagogia, nos dias de hoje, a gente vê a disciplina de educação ambiental figurando dentre as disciplinas que compõem a grade curricular. Uhum. Por quê? Porque as instituições de ensino chegaram à conclusão de que é de fundamental importância que os futuros professores disponham destes conhecimentos para que consigam compartilhá-los com seus alunos. Uhum. Então, lógico que nós temos que educar as crianças, mas é imprescindível que aqueles que vão educar as crianças também tenham sido educadas. Uhum. Né? É imprescindível que elas também tenham os conhecimentos mínimos necessários para que sejam adequadamente compartilhados. Agora, nessas aulas de educação ambiental, é importante, de repente, sair daquele ambiente da sala de aula e ter contato com a natureza, ter contato com a terra, ter contato com as plantas, ter contato com o meio ambiente, não só naquela sala fechada que as crianças e até mesmo os adolescentes estão acostumados? Sem dúvida, principalmente para as crianças, né? Haja vista que está comprovado que as crianças aprendem muito mais observando do que ouvindo. Uhum. Então, quando os professores dão às crianças a oportunidade de ver certas coisas, além dos limites da sala de aula, é muito benéfico. E a senhora acha, a gente tem visto, como eu já coloquei aqui no começo do bate-papo, há algum tempo já, por conta de várias situações, de várias interferências que o planeta tem recebido, o assunto educação ambiental. A gente tem visto na mídia, a gente tem visto nos jornais, a gente tem visto, seja impresso, seja rádio, seja TV, internet, a gente tem visto o assunto comentado. Mas o senhor acha que o tema ele já está sendo comentado e compreendido como deveria pela população ou ainda falta muito? Eu acho que se nós traçarmos um paralelo entre a situação atual com a situação no passado, a gente vai perceber que nós evoluímos muito, mas ainda não chegamos ao ponto considerado ideal. Então melhoramos, mas ainda temos muito a melhorar. Comenta pra gente sobre educação ambiental formal e informal, o que difere? A grande diferença que existe entre a educação ambiental formal e a informal é que a formal é aquela que ocorre dentro das instituições de ensino, e a informal é aquela que ocorre fora das instituições de ensino. Muitas pessoas me perguntam, o que você acha mais importante, a educação ambiental formal ou a informal? Eu acho as duas igualmente importantes. Eu acho que tanto a educação ambiental informal complementa as atividades da educação ambiental formal, quanto a formal complementa as atividades da informal. Tudo aquilo que se faz de educação ambiental além dos limites estruturais de uma escola é considerado educação ambiental, porém informal. Explica pra gente a diferença entre recicláveis, reciclados e reciclagem. Uma pergunta muito interessante, porque existem pessoas que confundem esses conceitos. Coloca tudo no mesmo pacote. Exatamente, acham que são sinônimos. Recicláveis são materiais que depois de utilizados servem de matérias-primas para que novos produtos sejam produzidos. Papel, por exemplo, ele é reciclável. Por que reciclável? Porque depois de utilizado, ele serve de matéria-prima para que um outro similar seja industrializado. Reciclado é o produto acabado proveniente de um processo de reciclagem. Então, papel, ele tanto é reciclável quanto ele pode ser reciclado. Aquele que depois de usado serve de matéria-prima para que um novo seja feito é reciclável. Aquele que saiu de um processo de reciclagem é considerado reciclado. E reciclagem